Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 23 até o dia 27 de maio. Mas antes eu peço que se inscreva no canal. Segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Ciro conta a Liliana que seu avô Jerônimo e sua avó tiveram só o filho, Gonçalo, e volta a ler o diário de Ana Gregório. No diário, Ana Gregório revela que estava no quarto da bagunça, em cima das escadas, quando Jerônimo entrou e a beijou. E também relata que tinha alguém o olhando. Bárbara chega bem na hora e pega a Liliana pelos cabelos e pergunta de onde ela tirou que Eduardo iria resgatá-la. Ao conversar com Fernanda, Gonçalo passa mal. Bárbara conta a Liliana que Eduardo está morto. Artêmio conta a ela que tem a impressão que Liliana não acredita que Eduardo esteja morto, pois ela está à espera dele para salvá-la. Bárbara conta que é apenas delírios e alucinações. Ele pede que não a subestime e pergunta novamente a Liliana o porquê ela tem tanta certeza que Eduardo irá resgatá-la. Eduardo diz a Steve que é melhor acabar com a farsa de Lovely e Camilo e revela que está preocupado com os rumores que as coisas estão se tornando. Steve conta que conversou com Vênus na noite passada e ela diz estar tudo bem e que não entende o motivo dele estar preocupado. Eduardo conta que Vênus está apaixonado por Camilo. Steve fica sem reação. Ao sair do banho, Vênus chora. Steve fica revoltado por Vênus estar se apaixonando por Camilo. Gardênia chega e serve um café e logo em seguida sai. Eduardo diz a Steve: Gardênia resolveu me dizer que se eu me casar com Érica sem amor, então é melhor se casar com ela. Steve pergunta o que ele respondeu. Eduardo diz que a conversa ficou pendente e revela que não sabe o que fazer, pois não quer ferir os sentimentos dela. Steve conta que no momento não tem nenhuma ideia para ajudar o amigo. Bárbara tenta agarrar Liliana pelos braços. Artêmia defende e revela que não está tão certo que Liliana é louca e que no momento está com dúvidas que Eduardo Juarez esteja realmente morto. Bárbara pede que Liliana mande uma mensagem para Gonçalo que ela mesma irá mostrar a ele. Priscila conta a Adriano que está muito preocupada por Fernanda saber dela e de Vladimir. Artêmio diz a Bárbara que quer ter certeza que Eduardo esteja morto. Ela responde que é verdade, pois ela conferiu pessoalmente e ela pergunta se não for verdade o que poderia acontecer. Ele responde que Eduardo poderia planejar um plano sinistro e complexo como o deles. Em pensamento, Bárbara diz: um plano sinistro e cruel é o que eu estou preparando para você, miserável. Steve pede para conversar com Vênus, mas ela não aceita porque Camilo está à sua espera. Rubiel vai até a Lactus à procura de Fernanda. Bárbara de longe observa ele e vai correndo até seu escritório e liga para Florzinha avisando que ela quer encontrar esse homem. Florzinha explica a ele até onde ele deve ir. Ao entrar, Bárbara questiona o homem o motivo dele estar ali. Franco chega na Lactus. Rubiel sai da sala de Bárbara e dá de cara com Franco e pede que ele diga a Fernanda que o marido dela é um criminoso e vai embora. Bárbara pede que Franco a acompanhe até sua sala e explica sobre o caso de Adriano. Bárbara dá a ele uma gravação de Liliana e pede para entregar a Fernanda. Ele perguntou como ela conseguiu. Ela responde: eu já disse, quem nos mandou foi o Dr. Plutarco Oregon. Fernanda vai até a recepção e pergunta de Franco para Florzinha. Ela responde que ele está na sala de Bárbara. Logo em seguida, ele chega. Fernanda, com cara fechada, pede para acompanhá-la. No túmulo de Montserrat, Gonçalo chora pelo desaparecimento de Liliana. Franco diz a Fernanda que tem notícia de Lili e mostra a ela a gravação. Bárbara pede que Florzinha fique quieta em relação ao homem que foi atrás de Fernanda e garante que irá expulsá-la se ela contar algo. Fernanda e Franco escutam a gravação e nela Liliana diz: eu não quero voltar à fazenda e também não quero voltar a ver ninguém. Eu não tenho família. Não me procurem. Me deixem em paz. Fernanda diz a Franco que Oregon fez Liliana gravar aquilo e pergunta se ele acha que Liliana não quer vê-los. Franco responde que não pode dar muito crédito para essa gravação e pelo menos sabe que Liliana está bem.
e conta que está preocupado que essa gravação tenha chegado sem que Oregon exija nada. Ela, apavorada, pergunta o porquê. Ele responde que isso confirma que Liliana esteja em seu poder e que ele não tem intenção de entregá-la. Ao escutar o diário de Ana Gregória, Liliana pergunta a Ciro se Ana Gregória se apaixonou pelo seu avô. Ciro acena com a cabeça, confirmando que sim, e diz a ela: a pergunta é, ele também se apaixonou por ela ou só foi um capricho? Franco mostra a gravação de Liliana para Gonçalo, e ele se nega a acreditar que Liliana falou aquilo por livre e espontânea vontade. E ele pede que Florzinha consiga o telefone do comandante e garante que agora deixará por conta da polícia. Ciro diz a Liliana que o inferno de Ana Gregória começou mais cedo do que eles imaginavam. Ao ver Liliana quieta, Ciro pergunta a ela se ela está pensando na Ana ou no seu próprio inferno. Liliana diz que Ana nunca deve ter voltado à fazenda dos Elizaldes, assim como ela. Já em sua sala, Bárbara pede que Franco a explique o que está acontecendo. Ele explica que Gonçalo e o resto da família não estão acreditando na gravação e sugere que ela faça a cabeça de Gonçalo para contratar um perito criminal e assim ir analisar a fita sem dar a parte na polícia. Ela declara que ele tem razão e pede também que ele convença a Fernanda a tentar fazer a cabeça do pai dela. Ele então pergunta quando ela viu a menina Liliana, já que ela estava no poder de outra pessoa. Ela responde que para o bem da sua enteada é melhor não responder e pede que ele se apresse logo e sai. Franco vai até a sala de Fernanda. Ela cita a ele uma feira de queijos artesanais e convida ele Steve para acompanhá-la e o agradece pelo apoio. Franco pede que ela convença Gonçalo a não chamar a polícia. Fernanda fica sem reação. Já na sala de Gonçalo, Bárbara começa a plantar a ideia de Franco na cabeça do marido. Gonçalo se altera e diz que quer recuperar sua filha e para isso precisa da ajuda da polícia. Franco declara a Fernanda que gosta muito de estar perto dela. Priscila pede para conversar com Adriano sobre Vladimir. Franco revela a Fernanda que o ama e tasca um beijo nela. Ao se afastar, Fernanda pergunta a ele sobre Érica e pergunta o que ele quer. Ele responde que o ama e respeita, e já sabe que esse sentido que ele está sentindo tem que dominar, e pede que ela permita que ele fique perto dela. Priscila dá a ideia de Adriano para dar anticoncepcional para a Fernanda. Ele revela que Fernanda ainda é virgem. Fernanda diz a Franco que no momento não é uma boa hora para falar da sua relação com Adriano, e pede para mudar de assunto. Franco dá a sua palavra a Fernanda que Liliana irá voltar segura para casa e pede que Gonçalo não envolva a polícia e pede que perdoe pela sua ousadia. Fernanda se levanta e vai até ele e diz que também não quer se afastar dele e os dois se abraçam. Priscila diz na cara de Adriano que Fernanda não o ama e pede para que ele aceite isso. Fernanda diz a Franco que qualquer coisa entre eles que seja além da amizade será impossível e conta que fará o possível para que seu pai não chame a polícia. Florzinha liga para Fernanda para comunicar que Érica está na Lactus. Fernanda pede para ela entrar e logo em seguida conta a Franco que sua noiva está lá. Fernanda conta a sua amiga Érica que Liliana foi sequestrada. Terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Bárbara liga para Adriano para comunicar que Rubiel foi até a Lactus. Érica lamenta o sequestro de Liliana. Gonçalo, revoltado, conta a Fernanda sobre Bárbara não estar de acordo em chamar a polícia. Fernanda pede que ele se acalme. Bárbara vai conversar com a Madre Superiora e pede que a comunique. A feira que atendeu vai até a Madre e comunica que Bárbara está à sua espera. A Madre conta a Aurora que a madrasta de Santiago está lá. A menina fica sem reação. Steve tira o carro de Gonçalo da garagem. Eduardo fica sem entender. Ele conta que vai entregar a Gonçalo e contar tudo sobre Camilo. Eduardo pergunta se ele está morrendo de ciúmes. Ele nega. Bárbara pergunta à Madre se a Aurora está bem. A Madre responde que sim e conta que a Aurora está com elas. Bárbara pede para vê-la. Eduardo conta a Steve que acha melhor acabar com o jogo entre Camilo e Vênus e que eles terão que ficar do lado dela
para que ela não faça nenhuma besteira. E pergunta se ele está apaixonado por Vênus. Steve confirma que sim. Loveline faz uma apresentação para Camilo. A madre conta a Bárbara que a menina Aurora não quer receber nenhuma visita e pergunta a ela o que aconteceu na fazenda e se ela poderia contar. Bárbara fica pensativa. No quarto, a Aurora se questiona o porquê que Bárbara está lá e diz que a única pessoa que deve explicações é Santiago. Santiago conta tudo para Priscila sobre a Aurora e revela que pela primeira vez confia na madrasta, mas também acha que pelo desespero de encontrar sua amada, se agarra a essa ideia de confiar na madrasta. Bárbara conta a madre sobre Camilo e pergunta se deve contar a Santiago ou deixar a menina Aurora contar. A madre sugere que ela conte, porque a Aurora não poderá falar, pois decidiu se isolar do mundo exterior. Bárbara fica sem reação. A Aurora pergunta à madre o que Bárbara disse. Ela responde que Bárbara não foi com boas intenções, pois seu coração sentiu isso. Bárbara conta a Santiago que a Aurora está no colégio onde estudou e que a menina não quer ver ninguém. Ao conversar com Eduardo, Gardênia revela que o ama e rouba um beijo dele. Bem na hora, Fernanda chega e do lado de fora da casa de Franco, vê eles se beijando e vai embora decepcionada. Santiago diz a Bárbara que irá atrás da sua amada. Eduardo conta a Gardênia que o que ela fez não é certo e que eles são como irmãos. Gardênia se acaba de chorar. Dentro do carro, Fernanda chora por ter visto o Franco beijando Gardênia. Gardênia conta a Eduardo que não irá conseguir viver perto dele. Steve fica feliz ao contar a Vênus que acabou o jogo entre Loveline e Camilo. Gonçalo pergunta a Fernanda se chama ou não a polícia. Ela conta que deve analisar a gravação e conta que Franco tem um contato que é especialista nessa questão. Vênus pergunta a Steve sobre o que fará com os preparativos do casamento. Ele revela a ela que não terá casamento. Vênus grita dizendo que vai ter casamento sim. E Steve fica sem reação. Gardênia pede abrigo na casa de Margarida e conta que deixou Eduardo. Margarida e Jacinto tentam convencer a Gardênia de voltar para a casa do Eduardo, mas ela já decidiu que não irá voltar para a casa dele e garante que na manhã seguinte irá conversar com Fernanda. Fernanda, sozinha, lembra de quando Franco revelou a todos que Erika era sua noiva e também que viu ele e Gardênia se beijando e de sentir nojo dele. Steve conta a Eduardo que Gardênia, ao se sentir rejeitada, possa revelar a todos o seu segredo. E conta também que Vênus quer realmente casar com Camilo. Marina aconselha Vênus a contar toda a verdade a Steve, pois Loveline não existe e também não pode se casar com Camilo. Vênus, chorando, diz ter pensado que Steve poderia se apaixonar por ela. Fernanda leva o café de Adriano na cama e conta a ele que quer que sua relação dê certo e fará todo o esforço possível para que isso aconteça. Bárbara vai até a casa de Franco Santoro para propor um negócio e em troca irá revelar o nome da pessoa que está com Liliana. Mas para isso, ele terá que dar sua palavra e fazer um pacto para poder explicar a ele o que irá fazer. Franco responde que fazendo esse pacto com ela é a mesma coisa de estar fazendo pacto com o diabo. Ela conta que o homem é exatamente isso, um diabo. Santiago pede à madre para ver a Aurora. Bárbara conta a Franco que toda a maldade sobre a família Elizalde foram tomadas por um homem que ela tanto fala e que odeia muito. Ele pede a ela que antes de dar sua palavra, ela terá que dizer o nome do homem. A madre conta a Santiago que a Aurora não quer receber ninguém. Santiago então escreve um bilhete a ela e pede que entregue a sua amada. Ao se despedir da madre e abrir a porta, ele dá de cara com sua amada Aurora. Bárbara conta a Franco que o nome do homem é Artêmio Bravo. Artêmio lê o diário da sua mãe para Liliana e dá a ela a caneta que era do seu avô Jerônimo. Santiago e Aurora se beijam. Bárbara garante a Franco que quando eles resgatarem Liliana, depois ela mesma irá se encarregar de cuidar de Artêmio. Terça-feira, dia 24 de maio de 2022. A Aurora pede que Santiago avise Bárbara que ela quer falar com ela primeiro e depois disso irá contar tudo a ele.
Vladimir liga para Adriano para saber o porquê dele não ter feito nada, pois ele prometeu que iria ajudá-lo em relação a Priscila. Adriano responde que leva tempo. Vladimir liga para Priscila, mas ela não atende. Na Lactus, Bárbara liga para Santiago e pergunta de Aurora. Santiago conta à madraça que viu a menina e que ela quer conversar com ela. Gonçalo pede a Fernanda que ela fale com Franco Santoro para contratar o perito e ela garante que irá comunicá-lo. A madre pede a Aurora que antes de conversar com Bárbara, ela reza o Pai Nosso. Fernanda vai até a casa de Franco e Grossa conta a ele que seu pai aceitou que analise a fita e dá ele a fita. Franco fica sem entender o comportamento dela. Na Lactus, Vladimir pede para conversar com Aníbal. Franco conta a Fernanda sobre o homem que foi procurá-la na Lactus e ele pediu para contar a ela que Adriano é um vigarista. Fernanda sai com raiva. Vladimir pergunta a Aníbal se ele sabe quando Priscila ficou grávida. Gardênia ao ver Fernanda ir para o carro, a chama e pede que ela ajude a mudar de emprego, pois lá ela não se sente bem. A Aníbal pede que Vladimir saia imediatamente da Lactus. Vladimir, antes de sair, pede a ele que faça um teste de fertilidade e sai. A Aníbal fica sem reação. Fernanda comunica a Franco que irá dar um emprego a Gardênia. Ao encontrar Bárbara, a Aurora pergunta o que ela quer dela. O telefone de Bárbara apita e ela vai ver e é uma mensagem de Franco, dizendo que Gonçalo deu a ele a fita. Ao voltar a falar com a Aurora, Bárbara pede perdão a ela. A Artêmio conta a Liliana que sua avó sabia do filho de Ana Gregória e que na frente de todos ela contava que seria a madrinha do filho da empregada. Mas na verdade, ela tinha outros planos. E conta que na noite que sua mãe teve o bebê, e sua avó expulsou da fazenda com a criança e tudo no meio da tempestade. E conta que eles quase morreram, mas foram socorridos por um homem e conta a Liliana que ele é seu tio. Bárbara pede que a Aurora conte toda a sua história de vida. Na Lactus, Fernanda chega com Gardênia e conta a Florzinha que agora a Gardênia irá trabalhar lá. Florzinha vibra de felicidade ao ver sua prima. A Aníbal vai atrás do seu exame de fertilidade e o médico conta a ele que ele não é fértil. Vladimir liga para Adriano dizendo para não se preocupar mais com ele, pois irá resolver as coisas do seu jeito. A Aníbal pergunta ao médico se dá para saber desde quando ele é estéril. O médico pergunta se ele se lembra de ter sofrido uma batida muito forte nas partes íntimas. A Aníbal conta que quando ele tinha 10 anos, ele caiu do cavalo de perna aberta em um tronco. Florzinha, curiosa, pergunta a Gardênia o motivo dela ter saído do emprego. Gardênia quase conta, mas é interrompida pelo telefone. Bárbara abraça a Aurora e diz que acredita nela em relação ao Camilo tê-la drogado. E pergunta a ela como o Santiago e ela se conheceram. Adriano, ao saber que Gardênia está trabalhando na Lactus, sugere que ela trabalhe junto com ele na fábrica. Gardênia fica sem reação. Eduardo mostra a gravação para o homem especialista. Ele garante a Eduardo que no mesmo dia terá os resultados. A Aurora conta a Bárbara que o nome da sua mãe é Rebeca Sanches. Bárbara começa a passar mal. A Aurora conta também que quando Dominga ficava bêbada, gritava que ela era a filha do diabo e que seu pai preferiu pagar para que levasse embora. Bárbara fica pasma ao saber que Artêmio pagou para levarem a Aurora e pergunta à menina sobre sua mãe. A Aurora revela que Dominga contava que sua mãe era muito má e que era órfã, pois ela tinha atacado fogo na casa junto com seus pais dentro. Bárbara lembra do fogo. Priscila chega na Lactus e Aníbal pede que ela vá até sua sala. A Aurora conta que está grávida para Bárbara. Bárbara fica muito emocionada. O resumo do dia 26 e 27 de maio será postado no dia, pois ocorreu um erro na edição. E grata pela compreensão de vocês.